considerei a empatia uma qualidade, uma virtude. Uma pessoa que tinha muita empatia era sempre alguém que eu queria por perto. Porque empatia é uma coisa muito boa, certo? Se eu for muito sincera, hoje em dia eu não sei se a empatia é de todo bom. Não estou dizendo também que é ruim, até porque acho que é uma coisa muito positiva. Mas tem que existir uma reflexão sobre como é que a gente forma um sentimento de empatia verdadeiro por alguém. E pra gente, é possível ter empatia própria? Imagina que somos todos um grande estojo glitterizado, assim. E aí, dentro de todos nós, né, dentro das nossas vivências, a gente acumula grandes experiências, né? Então, eu coloquei aqui dentro do estojo alguns marca-textinhos que tem aqui emoções. Então, imagina que essas são experiências. Relação com seus pais, experiência que você teve de relacionamento romântico com seus amigos, sua relação com a comida, sua relação com a comunicação, com se expressar, enfim. Somos todos esse conjunto de experiências, certo? Vão existir vários momentos da nossa vida que a gente consegue usar dessa característica humana, que é de se colocar no lugar do outro, para se compadecer da situação ou da emoção que alguém está sentindo. Porque a gente olha para as nossas experiências e a gente faz, já senti isso. Só que a gente tem que lembrar que todo sentimento ele é muito mais profundo, muito mais complexo do que só o que está se sentindo ali na superfície. Então imagina que quando você fala com o outro, não necessariamente o conjunto de experiências do outro e a maneira como elas aconteceram se dão da mesma forma que para você. Imagina que o outro pode ter um outro histórico de relação com os pais dele. Imagina que o outro ele tem um outro fator de inserção social. Vou até colocar aqui um lápis maior. Lembra que quando a gente fala com o outro, a raça dele importa, o gênero dele importa, a orientação sexual dele importa, a classe social dele importa. E talvez a nossa percepção sobre o outro, mesmo que o sentimento dele pareça ser o mesmo que o meu, mesmo que ele pareça ser o mesmo estojo glitterizado que eu, é um pouco limitada. Não tem como saber da bagagem do outro. Quando a gente fala de desenvolver empatia consigo próprio, de ser mais resiliente, de ser mais flexível, de se acolher mais, é um processo mais fácil, porque você consegue se dar essa permissão de abrir a sua caixinha e perceber quais são as experiências que estão por trás das sensações que você está sentindo agora. Mas quando se trata da experiência do outro, o outro é um estojinho glitterizado fechado. Ele não se abre para você ao todo. É impossível a gente ter 100% de noção do que o outro tá passando. Porque eu não consigo abrir o estojinho do outro e olhar assim. É invasivo. Essas coisas pertencem única e exclusivamente ao outro. A única maneira de eu saber é quando é confortável para o outro se abrir e falar para mim o que ele passou. E aí eu consigo desenvolver melhor o meu olhar sobre exatamente de onde vem esse sentimento. Então eu comecei a perceber que às vezes a gente fala e a gente age como se a empatia fosse uma coisa natural, como se ela fosse só um sentimento de você sempre se colocar no lugar do outro e, nossa, sinto a dor que você está sentindo. Mas não necessariamente. Eu acho que a empatia, para ela ser uma qualidade e uma virtude, ela vem de um local de escuta verdadeira. Uma pessoa que ela quer realmente se tornar uma pessoa empática, ela tem que ouvir. Uma impressão que muitas vezes a gente acha que sabe como o outro se sente, mas não no local de escuta, e sim no local de projeção das nossas próprias experiências. E para que a gente consiga desenvolver essa troca com o outro, esse local de empatia, essa boa empatia, tem que vir no local de escuta. A única possibilidade de você desenvolver uma empatia verdadeira e uma empatia que vai ajudar o próximo é você exercitando a empatia consigo mesmo. Quando você começa a prestar atenção que tudo na sua vida é muito mais complexo do que só o que você está sentindo agora. Quem nunca se sentiu assim, de estar agora chorando e sofrendo por uma situação, e quando você conta para o outro parecer uma coisa pequena, mas você sabe toda a bagagem envolvida naquela experiência até aqui. Então, quando você sabe que tudo é muito mais complexo do que parece, você também sabe que para o outro é da mesma forma. Acho que tem uma sensação que se encaixa muito nisso, que é aquela frase que a gente sempre ouviu dos nossos pais: você não é todo mundo, você é único. Mas no fundo,
Todo mundo é assim.